presidente, eu sou Wanda Engel, secretária aqui do Rio. Ele falou, é lógico que eu sei. Se eu não soubesse, minha mulher me matava. Enfim, foi Dona Ruth que me indicou. Então, eu fui para o governo federal também sem nenhuma base política, sem nenhuma base de participação política. Então, não é essa a experiência que eu posso dividir com vocês. Mas eu posso dividir com vocês alguma coisa em termos de concepção, implantação, etc., de políticas voltadas para enfrentar o que, sem dúvida nenhuma, é o maior problema desse país. Eu não gosto muito de falar desse país, mas, enfim, que é a pobreza e a desigualdade. Né? Aí tem o início de tudo. Quer dizer, todos os problemas posteriores, eles começam num processo de produção e reprodução da pobreza e da desigualdade, que desembocam em todos os problemas que nós temos. Então, quer dizer, a pobreza que se inicia no próprio nascimento, né, talvez na posição geográfica de uma barriga sem oportunidades, ela vai se reproduzir na juventude, em que a nova geração que não teve uma boa escolaridade, que não teve uma boa escola, que não teve uma boa saúde, que não teve oportunidades, abandona a escola, cria a sua própria família, que às vezes é mais pobre até do que a família de origem. Então, aí a pobreza se reproduz. Então, eu acho que, eu diria que rico não precisa de política pública, mas a pobreza necessita, assim, essencialmente, do que se lhe oferece em termos de oportunidades para, quer dizer, mudar o contexto de nascimento, enfim, enfocando na primeira infância e, de alguma forma, evitar a reprodução da pobreza que se concretiza na juventude. Bom, aí eu pensei, a única coisa que eu posso fazer são algumas dicas, né? Não baseadas na minha experiência política, mas baseadas na minha experiência com políticas públicas. Né? Eu trouxe 7 dicas. 7 é um número, assim, cabalístico. Né? Aí eu ainda ia botar mais uma. Não, tem que ter 7. Ainda tentei chegar a 10, mas eu achei que ia levar muito tempo. Então, eu tenho 7 dicas. Cadê o meu instrumento de trabalho? Caramba, onde é que eu deixei ele? Ah, está aqui. Isso. Eu queria trabalhar com vocês, então, 7 dicas... 7 dicas para gestoras e legisladoras municipais. Então, eu já estou falando com vocês eleitas. Né? Já vocês eleitas. Né? Agora, eu acho que já eleitas, mas tudo começa um pouco antes. Eu acho que vocês devem ter algumas decisões, algumas certezas em termos de atuação que precedem o próprio processo eleitoral e as eleições. Bom, vamos ver quais são as dicas. Quer dizer, primeira dica, tenha orgulho do que já foi feito. Vocês pertencem, vocês estão filiadas a um partido que teve uma história, né? Que teve uma história nesse país, que teve uma história em termos de políticas públicas e uma história absolutamente de sucesso. Então, é preciso que vocês saibam disso, que tenham orgulho disso, que divulguem isso. Vocês já entram com um passado de glória. Então, entrar de cabeça erguida, porque vocês têm o que mostrar. A contribuição das políticas para a superação da pobreza e desigualdade, implantadas pelo PSDB, elas foram absolutamente de sucesso. A começar pelo Plano Real. Gente, nunca é demais a gente reforçar que nenhuma política pública foi tão importante para a redução de pobreza e desigualdade do que o Plano Real. O Plano Real é assim, o início de tudo. Vocês imaginem, a inflação no Brasil, gente, chegou a 80% por mês. Por mês. Vocês imaginem, você trabalha o mês inteiro. Né? Vocês trabalharam para, vamos dizer, R$1.000. Quando chega no final do mês, vocês ganham R$200. Né? R$800 se perderam no mês.
Aí quem podia tinha toda overnight, não sei o quê, não só se defendia, mas ganhava com essa inflação. E o pobre perdia 80% do valor do seu trabalho em um mês. Gente, isso é uma absoluta injustiça em termos da produção, em termos do trabalho, etc. etc. Então, agora o Plano Real está fazendo 30 anos, fizeram uma reunião com os economistas que foram os responsáveis pela construção do Plano Real. É até muito interessante que o Plano Real surge na universidade. O Plano Real surge no Departamento de Economia da PUC, que começa a ter uma nova forma, uma nova estratégia de operação. Né? Quer dizer, todos os departamentos de economia, por exemplo, USP, Unicamp, etc., você tinha especialistas. Especialista em macroeconomia, especialista em microeconomia, especialista em tributação, etc. etc. A PUC foi buscar mais generalistas. E esses generalistas faziam parte da equipe que tinha dois focos básicos. O foco da dívida externa e o foco da inflação. Então, todo mundo trabalhava nesses temas. Apesar de terem uma especialidade em termos de atuação, trabalhavam nesses temas. E trabalhavam nesses temas apresentando propostas, apresentando papers. E esses papers eram discutidos. Então, o Plano Real ele foi o fruto do que é a produção de conhecimento. A produção de conhecimento tem que ser coletiva, a produção de conhecimento tem que ser colaborativa, né? Em que cada visão, cada proposta vai se integrar às outras. Então, foi essa forma de gerir o Departamento de Economia da PUC que deu origem à produção do Plano Real, né? Que os economistas foram para o governo e implantaram isso que foi a grande virada do Brasil em termos econômicos e sociais. Bom, a outra coisa é que nós fomos responsáveis pela implantação inicial da Lei Orgânica de Assistência Social. Quer dizer, as primeiras comissões bipartite, tripartite, quadripartite, enfim, tudo surge e é efetivada no governo Fernando Henrique. A rede de proteção social, que depois deu origem ao Bolsa Família, surge aí também. É até muito interessante que o primeiro programa de transferência de renda, quer dizer, foi o PET, né? O Programa de Erradicação de Trabalho Infantil. Depois foi o Bolsa Família, o Bolsa Escola. Mas a questão primeiro, a questão de transferência direta de dinheiro na mão do pobre, ele começa com a Constituição, com o BPC. Né? Ele vai direto, sem intermediários. Vencendo toda uma discussão se pobre sabia gastar dinheiro. Né? Vai botar na mão do pobre, ele vai beber, vai usar em caixa. Cara, né? E aí você começa a confiar na capacidade do pobre de gestar sua própria vida. Né? Então, começam os programas de transferência e evolui-se para os programas de transferência condicionada, que quer dizer o quê? A transferência direta de renda, ela dá conta do imediato da necessidade do pobre, mas é proteção. Se eu quero vencer, quer dizer, ir além da proteção para a promoção, eu tenho que ter estratégias. Né? Uma das estratégias por exemplo, era no PET, a criança voltar para a escola. Era no Bolsa Escola, a criança ter bom desempenho. Era no Bolsa Alimentação, a criança ter... Enfim, isso promovia a produção vamos dizer, capital humano, né? E diz o seguinte, hoje essa família é assim, mas se eu garanto educação, saúde, um bom desenvolvimento, eu posso achar que, mais para o futuro, essa família constrói um capital social e consegue sair da pobreza. Né? Então, era uma aposta na saída. As condicionalidades tinham esta visão. E mais que isso,
só dinheiro não basta, né? É preciso outra coisa, são necessárias portas de saída, é necessária a construção de um capital social e um capital humano. Então, você tinha, para a primeira infância, era o Bolsa Alimentação, que exigia outras coisas. Para 7 a 14, tinha o PET e tinha o Bolsa Família. Para os jovens, tinha o Agente Jovem de Desenvolvimento Social. Para os idosos portadores de deficiência, o BPC. Aí, uma vez, eu viajei com o presidente e falei, olha, presidente, é o seguinte, a gente tem uma rede de proteção que pega todas as fases de maior vulnerabilidade do ser humano. Então, a gente tem que unir tudo isso. E a gente pode unir isso através de um cadastro, que seja único para todos esses. Mas eu vou falar do cadastro daqui a pouco. Mas, enfim, essa rede de proteção social, ela aumentou muito por conta do Fundo da Pobreza. Se lembram de Antônio Carlos Magalhães? Quem não se lembra, né? Que era até chamado de Toninho Malvadeza? Pois é, Toninho Malvadeza foi que criou o Fundo da Pobreza, que era, na época, eu achava até que era muito dinheiro, eram 13 bi para 3 anos. 13 bi para 3 anos. Né? Agora, 13 bi parece que não é nada, né? Mas eram 13 bi para 3 anos, que eram para programas de educação, saúde e renda, que eram as bases do IDH. Então, era para os municípios de mais baixo IDH. Isso criou um programa chamado Alvorada. Eu era a coordenadora desse programa. O programa Alvorada era só para os municípios de mais baixo IDH, que era quase 50% dos municípios brasileiros, abaixo de 500. Em 2000, eu recebi dados dizendo que esses municípios, em 2020, eles eram só 0,5%. 0,5%. O programa, não sei por que não botei aí, que tinha base territorial. Então, os programas eram integrados no território. Você tinha um portal do Alvorada, você lembra do portal do Alvorada? Né? Que tinha agentes jovens atuando. Esses agentes jovens foram fundamentais na implantação do cadastro único, mas foi uma evolução das propostas de gestão de programas sociais do Fernando Henrique. Bom, as políticas centradas na família, a Solange até já falou, porque até esse momento a unidade era o indivíduo. Né? Tanto no BPC, a unidade é o indivíduo. Quando chegou no auxílio emergencial, que as pessoas, enfim, tinham acesso direto, sem passar por sistema de... Aí as famílias viraram unidades, né? As famílias se dividiram e o número de famílias uniparentais assim, dobrou, triplicou, quadriplicou, de uma forma assim, totalmente absurda. Bom, mas, enfim, sair da unidade indivíduo para a unidade família era absolutamente essencial, porque a base social, a unidade básica da sociedade é a família. Qualquer tipo de família, né? Qualquer tipo de família, não só as famílias convencionais, né? Mas é ali que está. Quer dizer, as pessoas são pobres e a unidade de pobreza é a renda per capita da família. Porque ela pode ganhar um salário mínimo e ser uniparental, né? Um salário mínimo inteiro para aquela pessoa, mas se tiver 10 pessoas, vai ser o salário... Ih, acabou meu tempo? Hã? Eu acho que estou no primeiro. Tá bom, vamos lá. Temos na educação todas as crianças na escola. Gente, Paulo Renato foi para o Brasil inteiro e a quantidade quer dizer, a taxa média de matrícula, que era, parece que, sei lá, 70%, alguma coisa assim, foi para 95%, que é alguma coisa mais efetiva para superar a pobreza do que botar todas as crianças na escola. Aliás, o nosso grande desafio hoje é botar todos os jovens, porque é obrigatória a escolaridade até 17 anos, minha gente. 17 anos.
tem até 17 anos, está fora da escola, pode acionar o conselho tutelar. Eles têm que ir para a escola, porque é aí que se reproduz a pobreza. A evasão nesse país é a grande responsável pela reprodução da pobreza. E tem estudos mostrando que, se você tivesse 100 jovens, né, de 100 indivíduos que entram na escola, só 60 terminam o ensino médio, né? Só 18 têm educação profissional, só 10 entram na universidade. Então, o grande eu diria, buraco é no ensino médio, né? Você garantir que todos os jovens estejam no ensino médio é alguma coisa absolutamente fundamental. É uma política de redução da pobreza, porque é o passaporte mínimo para entrar no mercado de trabalho digno é ter 11 anos de escolaridade. E não é à toa, não, porque os estudos mostram que você precisa de 11 anos para desenvolver o seu pensamento abstrato. Então, antes dos 11 anos de escola, antes dessa quantidade de escola, você só consegue pensar mais concretamente, ou então, metaforicamente, como muitos políticos fazem. Eu me lembro do Brizola, que era o rei da metáfora, né? E o que é a metáfora? É você pegar o concreto e associar ao abstrato para melhorar a compreensão. Quer dizer, nada contra isso, mas as pessoas, os brasileiros, precisam pensar abstratamente, senão não saem daquela concretude dos fatos. E a implantação do cadastro único. E isso aí eu devo confessar que eu tenho o maior orgulho, porque o cadastro único é hoje o maior instrumento de política pública, inclusive a econômica, né? Até o cashback. Tá. Eu tenho o maior orgulho disso, de ter participado, de ter coordenado isso, porque o cadastro único é hoje o mais importante instrumento de política pública de que dispomos. De política pública para a redução da pobreza, mas também política pública para econômica. Quer dizer, agora o arcabouço que prevê o cashback de quem pagar o imposto dos mais pobres, para ele devolver esse dinheiro, eles vão usar o cadastro único. Agora, na catástrofe do Rio Grande do Sul, o cadastro único permitiu, isso junto com o sistema bancário, né, com o cartão bancário, permite que você tenha atendimento direto, né, direto na mão do pobre. Então, acontece uma coisa dessas, não só os que já estão no cadastro, mas quem não está no cadastro e está nessa situação, inclui no cadastro, e você pode ter acesso a qualquer coisa que você queira. Você quer subsidiar habitação, cadastro único, enfim, o cadastro único é hoje, todos os estudos do Banco Mundial mostram que é um dos mais focalizados do mundo. E foi o mais focalizado do mundo eu não tinha dinheiro quando tinha dinheiro, né? Aí, qual era o jeito? Deixar na mão do prefeito a identificação dos seus pobres. Você tem, prefeito, pelos dados do censo, você tem tantas famílias pobres. Descobre quais são os seus pobres. E criar controle social. Eu me lembro que eu fui no encontro, e juntar todo mundo, né? Eu fui num encontro de... como é que é? Agora até me fugiu a palavra também. Maçons. A maçonaria é muito forte em municípios, principalmente pequenos municípios, etc. Eu fui lá, eram 3 mil homens de preto, 3 mil homens, foi até em Porto Seguro. E eu dizia, olha só, gente, vocês têm que nos ajudar, né? Vocês têm que ver quais são as famílias que os prefeitos estão incluindo e nos ajudar nesse controle social, né? Isso, a maçom, igrejas, conselhos. E aí, com este controle social, mais a responsabilidade do prefeito, em 2002, a gente já tinha 7 milhões e 500 mil famílias cadastradas. 7 milhões e 500 mil famílias. O que deu origem e que deu instrumento para poder unificar isso todo eu acho que vamos expulsar, mas eu, enquanto...
Eu no meu aniversário, eu vou... Ainda estou, olha só, estou no 2, mas eu vou lá. Descentralidade à pobreza. A pobreza é a principal questão, a pobreza e a desigualdade. E aí é preciso que pobreza e desigualdade estejam no horizonte de todas as preocupações, em termos de gestão pública. E aí, tanto as políticas ambientais quanto as políticas econômicas, você vai ver que o pior prejudicado é o pobre. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar tanto as políticas ambientais quanto as políticas econômicas, assim, tendo ali o pobre como ali, isso é que importa. Né? Então, e ver de que forma as políticas sociais podem estar influenciando positivamente as políticas econômicas e as políticas ambientais, e como as ambientais e econômicas podem estar fortalecendo a política de superação de pobreza e desigualdade. Eu tenho 2 minutos, tá bom. Eu tenho até alguns exemplos, mas que não vou dar. Bom, 3, tem uma visão sistêmica da realidade. Gente, as questões de educação não se resolvem com educação, de saúde não se resolvem com saúde. Existe uma multiplicidade de fatores. Eu vou dar só um exemplo. Assim, você pega assim, juventude, né? Jovem, família pobre e vulnerável, tem necessidades especiais, vai para o ensino de baixa qualidade, se envolve com álcool e droga. Enfim, se você for ver este panorama, a coisa, quer dizer, o buraco é mais embaixo. Né? A coisa é mais complexa. E ela precisa ser vista na sua complexidade, porque, senão, você não enfrenta, você não resolve. Agora, essa visão da complexidade, às vezes, paralisa. Cara, o problema é tão complexo, como é que eu vou resolver esse negócio? Né? É complexo demais. Então, aí é muito importante focalize, articule e integre. É muito importante, por exemplo, você identificar pontos de alavancagem. O que são pontos de alavancagem? São questões ou problemas que se irradiam para outros problemas, como causa e como consequência. Então, identificar isso. Para mim, por exemplo, a questão da evasão é uma questão de alavancagem, né? Porque é ali que se vai reproduzir a pobreza. Promova a intersetorialidade. A melhor forma de promover a intersetorialidade é pensar por faixa etária, ou por fase de vida. Né? Programas incluindo educação, saúde, para a primeira infância. Educação para a criança, para a juventude, para idoso. Eu estava fazendo um trabalho no Pará, que era uma agenda 2030, e juntava todas as secretarias, para pensar, por exemplo, política para a primeira infância. Eu dizia, gente, ali, encostado, está uma criança pobre, desnutrida, a mãe como responsável pela... Enfim, tá, com todos os problemas. Olha para essa criança e vê o que é possível fazer nas políticas de todos os setores. O que essa criança necessita? Quer dizer, quando você faz por faixa etária, você tem a concretude dos problemas. Você não está falando de educação, você está falando de educação para aquela criança, você está falando de saúde para aquela criança, ou para aquele jovem, ou para aquele. Então, ajuda a gente a pensar integradamente e para integrar as políticas. Só que não adianta, você tem que criar espaços institucionais. Quando eu era secretária do Rio, a gente tinha a macrofunção de políticas sociais. Juntava educação, saúde, habitação, babá. A gente pensava a política integrada e tinha o território como forma de integração. Então, essas políticas, a nível mais global, você pode articular, mas a integração, de fato, se dá no território. E, no caso do Rio, se dava no favela-bairro. Então, eram as favelas do favela-bairro que a gente entrava com essa integração. Mas a integração não adianta se fazer no nível do secretariado. Se vocês têm territórios que são territórios que merecem uma prioridade, essa integração ou essa articulação tem que estar no território. Então, é a saúde daquele território, é a educação daquele território. Então, tem que haver espaços institucionais
nos territórios também. E, finalmente, bom, só isso. Continua, para? Tá bom. Ó, elas que mandaram, hein? Elas que mandaram. Eu vou tentar ser rápido. Já estou no quinto. Para problemas complexos, isso até os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 17º é de parcerias multissetoriais. É preciso integrar todo mundo, o que não é tarefa fácil. Por isso, só nos problemas realmente complexos que vale a pena a gente entrar com uma metodologia de parceria multissetorial. A parceria multissetorial, a primeira coisa é identificar os parceiros estratégicos. E esses parceiros estratégicos, sem dúvida, o mais importante de todos é o próprio governo. E o governo em diferentes níveis. Dentro do governo, juntando as diferentes áreas, educação, saúde, etc., ou aquelas que são pertinentes ao problema. Né? Identificar, mas além do governo, segmentos religiosos cada vez mais importantes como parceiros, muito importantes. Empresas, sociedade civil e voluntários. As pessoas querem colaborar, só que tem que organizar essa colaboração. Tem que ver, enfim, quais são as prioridades, etc. etc. Universidades. As universidades não podem estar fora disso. As universidades, o exemplo do Plano Real foi isso, surgiu na universidade. Né? A universidade tem que estar... Vocês imaginam o que nós temos de potencial com estudantes universitários no último ano das suas formações, que poderiam ser auxiliares dos professores, poderiam ser trabalhar nas questões de mobilidade disso, naquilo. E para eles é absolutamente importante ter o choque da realidade. Tem que chamar essa gente para participar das políticas públicas, para participar das ações. Antigamente, a gente tinha aquele universidade não sei o quê, solidária, e antes era o Projeto Rondon, mas ia para fora, para muito longe. Eles precisam colaborar ali, na comunidade deles, no contexto deles, e é muito mais barato fazer isso. Né? Enfim, é um tipo de ativo que a gente não usa e que precisa usar. Bom, mídias, etc, etc. Bom, isso, assim, depois de identificados os parceiros estratégicos, tem que construir uma agenda comum. Está certo, todo mundo vai porque tem que ter o seu próprio interesse, mas tem que ter um interesse comum. Você tem que ter uma agenda que cada um saiba da sua parte, mas que seja uma agenda compartida com todo mundo. E uma agenda que inclua metas, que inclua objetivos, que você possa acompanhar. Enfim, é a agenda comum que vai ser quase que o elemento catalítico que vai juntar todo mundo. Então, precisa ser comum mesmo, as pessoas precisam ter participado da elaboração disso. Uma gestão colaborativa e voltada para resultados. Tem que haver objetivos intermediários, porque a área social custa muito a dar resultados. Então, vocês têm que ter assim, resultado do primeiro semestre. No primeiro semestre, é pouquinho, mas para as pessoas se animarem. Né? Estamos indo, se deixar só aqueles objetivos finais, cara, as pessoas... não adianta de nada, a gente não está andando, não está evoluindo, etc, etc. Bom, e reconhecimento. Sistema de reconhecimento. Reconhece todo mundo. Reconhece quem contribuiu, reconhece, e aí reconhece a prefeita, chama todo mundo, é como se fosse o Oscar do social, o Oscar da colaboração, não sei. Enfim, as pessoas precisam de reconhecimento. Basta um certificadozinho, né? Mas num ritual, que eles levem seus filhos, seus netos, olha como é que eu sou importante, não sei o quê. É simples, gente, é simples. Mas as pessoas precisam de animação, precisam ser reconhecidos. O problema tem que não só focalizar no problema, mas em mudanças sistêmicas mesmo, em mudar a forma de cada um estar na sua casinha, de cada um estar na sua especialidade, né? A forma de trabalho mais colaborativo, mais intersetorial, porque eles percebem que todos ganham com isso.
Então, é isso que a gente busca, além dos objetivos. Bom, não se esqueça que as políticas públicas são com icebergs. Você tem o contexto, né? Que são as evidências, e você tem as tendências também, porque às vezes a evidência naquele momento, quer dizer, um caso típico, por exemplo, do Mato Grosso do Sul agora, com o Vale da Celulose. Os problemas ali, problemas e possibilidades, né? Vão fazer, mas é tudo nessa fase de implantação. Né? Na fase de implantação, por exemplo, Eldorado, não sei o quê, vai ter, que tinha 13 mil habitantes, vai ter 30 mil. Mas a gente tem que ver esse contexto, como é que está evoluindo historicamente. Agora, isso é o visível. Aqui embaixo, minha gente, estão os sistemas normativos, né? As leis que estão impedindo, e trabalhar, inclusive, na transformação desse sistema normativo. Você tem as estruturas institucionais, quer dizer, falamos aqui da estrutura partidária, de como está acabando com as mulheres, quer dizer, como não estão permitindo a ascensão política das mulheres. Né? Agora, ali embaixo de tudo são os modelos mentais. Esses é que são os mais importantes. E aí eu gostaria de lembrar que esse partido, na sua fundação, tem seus modelos mentais baseados no respeito às diferenças, baseado quer dizer, porque as pessoas são diferentes mesmo, não é que todo mundo seja igual. O que tem que ser igual são as oportunidades. E as diferenças têm que ser valorizadas. Né? Que um partido que propõe o diálogo, um partido que propõe, enfim, a preocupação com o ser humano. Isso está no DNA né? A gente não pode, com esse modelo mental, inclusive, aceitar o modelo mental da homofobia, do tiro na cabecinha, do armamento coletivo, o respeito à vida. Né? Isso está no DNA do partido e deve estar no DNA das políticas pensadas, concebidas e implantadas por esse partido. A social-democracia surge do liberalismo. Liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade. Né? Esses são os princípios básicos. Então, isso tem que ser respeitado. E vamos combinar, bastante diferente do que socialmente nós temos hoje como modelo mental. O que nós temos hoje como modelo mental é as pessoas acharem a diferença como superioridade ou inferioridade. E acharem que o diferente deve ser discriminado, né? Excluído e, no limite, exterminado. Então, é um modelo mental que tem que ser contra isso. E um modelo mental que é baseado na história desse partido. Finalmente, as mulheres, em geral, desenvolvem características que as tornam mais capazes de contribuir com isso. Sim, isso é verdade, isso é fato. Né? E é fato porque, primeiro... Volto, tá? E é verdade porque as mulheres vivenciam radicalmente as consequências da pobreza e desigualdade. É isso. As mulheres são as mais pobres, são as que seguram a barra. A maioria das famílias pobres, o homem não aguenta aquele, né? E vai abandonar, e é ela que segura. Né? Então, ela tem isso. A própria maternidade te dá uma própria descentração do ponto de vista. Você concebe seres humanos, né? Que vão ser o foco da sua vida. Né? Então, você sai de você mesma, né, para se dedicar a um outro ser humano. Essas possibilidades dão à mulher um outro tipo de experiência, um outro tipo de crescimento como pessoa mesmo, que se chama descentração do ponto de vista, descentração do pensamento egocêntrico. Ih, rapaz, por que eu te liguei? Ah, não. Elas são gerais, mas empáticas em função desse papel social. Elas desenvolvem um pensamento sistêmico por conta das multitarefas a que elas são sujeitas no cotidiano. Dá de mamar para o filho aqui, faz aquilo outro, vai para o trabalho, faz não sei o quê.
cara, a gente é multiplexada, né? E a gente entende que os fenômenos são múltiplos, né? Não consegue. O homem é focado, é impressionante. É aquilo, ele faz aquilo e não consegue olhar para o lado. E a gente... né? Os estudos demonstram isso. Isso não é só achismo. Estudos do Banco Mundial, do BID, mostram que as mulheres, quando estão à frente da gestão de iniciativas voltadas são mais efetivas, são mais impactantes, né? Ou seja, terminando agora, os mecanismos que inibem a participação da mulher na política não são só inaceitáveis, né? Mas representam desperdício. Aliás, todo tipo de discriminação representa desperdício, né? Quer dizer, no momento que você não dá oportunidade para o negro, porque ele é negro, você está perdendo ali gênios negros que não estão contribuindo para o bem comum, porque foram colocados de lado. Eu me lembro que, no Brizolão, o que eu tinha de gênios ali, de meninos, eu ficava com gêmeos, o que eu vou fazer com esse gênio? Né? E não sabia o quê, né? Porque não tinha como aproveitar aquele. Enfim, é desperdício. Eu fazia parte de um conselho, até da Hillary Clinton, que o básico é o seguinte: a questão da mulher não é uma questão só de direito, é uma questão de desperdício, se eu não aproveito, né? Eu estou desperdiçando socialmente um capital extremamente importante. Então, a sociedade brasileira desperdiça tudo, né? Desperdiça alimentos, e desperdício de alimentos é uma coisa impressionante, 30%, né? Mas desperdiça talentos. E o principal talento que desperdiça é o talento da mulher. Bom, para aumentar, é necessário promover... óbvio, né? Bom, o negócio é o seguinte, eu vou até voltar para... Nós vivemos um momento em que a situação está muito polarizada, muito difícil, em que, vamos dizer, claramente, a extrema-direita radical está prestes a fazer mais um gol. Eu não estou falando nem personificando, nem botando em termos de partido, mas eu estou dizendo em termos de modelo mental, né? Enfim, está aí, está disseminando. Eu nunca pensei que fosse tanta gente homofóbica na vida, tanta gente. Nunca pensei, mas ele está. E aí, para evitar esse gol, vocês têm que estar lá atentos. Vocês têm que estar lá atuantes. Vocês têm que estar lá. Está na mão de vocês a defesa desse gol. Aí tinha um comentarista que dizia assim, vai na tua, vai que é tua, Tafarel. Isso. E eu queria dizer o seguinte, meninas, cadê? Meninas, vai que é tua. Muito obrigada, Wanda Engel. É um pouco indigno falar depois de você, porque realmente é impressionante o seu repertório. Eu disse, quando eu fiquei sabendo que eu ia palestrar aqui, e, né, foi feito o pedido, eu fui atrás de saber com quem eu ia falar, e eu provavelmente sou uma das crianças que foi beneficiada pelo seu ministério. Eu era uma criança muito pobre, a gente morava na roça, e a possibilidade de estudar, de ir para uma universidade, agora fazer um mestrado, vem a partir desse momento, né, das políticas públicas que me permitiram sair daquele lugar que eu estava, permitiram a minha família me deixar estudar, não precisar sair para trabalhar. E estou aqui, não estou rica, mas eu estou numa situação bem mais agradável do que eu estava. Eu também não sou política, não trabalho, não faço política como vocês.
Eu trabalho com política, sim, mas eu tenho trabalhado com política na parte acadêmica. É um pouco complicado falar com vocês aqui. Vocês todas têm um carisma muito grande, uma presença de palco muito grande, aí uma eloquência. Eu não é exatamente o meu tipo de lugar. Eu fico um pouco tímida, envergonhada. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu tenho feito pesquisa há 3 anos na área de política de mulheres. E eu acho que a base principal do meu trabalho assim, é a questão do meu título, que eu espero que esteja dando para ler, que a gente fala bastante de participação da mulher na política, e a gente fala muito numericamente de participação de mulheres na política, mas eu faço uma diferenciação, e que é entender que existem mulheres políticas e existem mulheres que fazem política para as mulheres também, né? São 2 coisas diferentes. Elas não estão associadas, elas dificilmente acontecem uma sem a outra, mas são coisas diferentes. Eu normalmente trabalho com a Câmara dos Deputados, o meu objeto de estudo é na Câmara dos Deputados, mas eu trouxe aqui algumas coisas, algumas informações para vocês, né? As eleições estão aí, e vocês vão precisar saber coisas relacionadas aos municípios também. Quando eu falo que é importante, existem 2 questões, né? Mulheres fazendo política e mulheres na política, ainda assim, o primeiro e o mais fácil deles a gente está muito abaixo, muito aquém do necessário, do importante, do preciso. Nas últimas eleições de 2020, nós tivemos 16% das vereadoras eleitas eram mulheres, e apenas 11,8% das cidades brasileiras têm prefeitas como mulheres. E eu posso estar diante de várias mulheres aqui que vão mudar essa realidade. Infelizmente, em 2020, a gente só teve uma mulher prefeita numa capital, que é a Cíntia, eu acho que ela vai falar. Isso, ela é a presidente de Palmas. Eu estou entendendo agora por que tem muito tocantinense aqui, por que está ganhando tudo. Ela foi a única prefeita eleita, né, em capital, e ela foi reeleita, né, se eu não me engano. Eu já morei em Palmas um tempinho, então ela foi a única. Em relação às governadoras, só a Fátima Bezerra, isso em 2022, né, mais recente um pouquinho, é a governadora do Rio Grande do Norte, é a única, 1 em 27 governadora, né? A prefeita é 1 em 26, porque Brasília não tem prefeitura. Tratando um pouquinho do meu tema mesmo, a gente, na Câmara dos Deputados, temos um número de 90 parlamentares mulheres. Na última candidatura, era menos de 70. Era um número de 12,5%. A gente aumentou, em virtude, muito provavelmente, das cotas, né, para as mulheres, a gente conseguiu aumentar quase 5%, mas ainda estamos muito aquém, né, são 90 de 513. Já no Senado, são 14 de 81 mulheres. A numeração é bastante parecida entre os dois, e mostram que apesar de, em relação aos cargos de vereador, deputado, né, os cargos legislativos, esteja havendo, sim, uma crescente na participação feminina, a gente ainda está muito aquém nos cargos majoritários, né, como prefeitas, governadoras, e até o Senado também, né? O Brasil, hoje, ocupa numa posição no 132º lugar no ranking de participação feminina. Esse ranking tem 180 países. A gente está muito abaixo na base. Nós estamos atrás de vários países extremamente problemáticos, democracia bem restrita. Nicarágua hoje é uma ditadura, Marrocos é um país muçulmano, Azerbaijão, a gente está atrás do Iraque, meu povo. Egito, enfim, Arábia Saudita, as mulheres não podiam dirigir até 5 anos atrás. As mulheres lá são tuteladas pelos pais ou pelos maridos, e, mesmo assim, eles estão na nossa frente. É realmente uma situação bem complicada, imaginar o que está acontecendo, que elas estão lá, mas a situação delas não melhora efetivamente, né?
um outro tema muito importante que eu trabalho bastante é que, mesmo quando a gente ingressa as políticas, né, a gente ingressa os espaços de tomada de decisão, a nós é relegado um espaço, normalmente. E eu só quero salientar aqui que eu não estou fazendo classificação de espaço, nem falando que um é melhor que o outro. Eu estou falando que nós ocupamos, normalmente, os espaços que a gente chama de soft politics, que são as políticas de cuidado. A gente chama, em ciência política, a hard politics, que são os espaços de tomada de decisão de poder de Estado e de economia, que, por exemplo, vamos pensar num governo federal, seriam os ministérios da Fazenda, Ministério da Justiça, Planejamento, Orçamento, exatamente. São essas diferenciações. E, quando a gente vê, a verdade é que, mesmo quando a gente ingressa esses espaços, a gente tem dificuldade para acender esses espaços de hard politics. Como se fosse assim, você pode entrar, sim, na política, mas desde que você fique na política do cuidado, no social. Daqui para frente, daqui não. Daqui já é mais masculino mesmo, é melhor você não vir. Né? Isso eu trabalho na Câmara, isso é muito claro para a gente ali. Por exemplo, é muito comum você ver presidentes de comissão das mulheres, educação, saúde, família, ver mulheres. Mas, quando a gente pensa na CCJC, que é a principal comissão da Câmara hoje, só tivemos 2 presidentes mulheres. Né? A Bia Kicis, que hoje é do PL, mas ela estava no PSL na época que ela foi presidente, e, atualmente, a Carol de Tone. Só essas 2, historicamente. No Senado, a situação é mais estranha ainda. Né? O CCJ só teve a Simone Tebet, até hoje. E usei a CCJC aqui como exemplo, mas a gente pode pensar comissão de finanças, comissão de orçamento. A gente não está nesses espaços. Outras questões. Nós nunca tivemos nenhuma presidente do Senado ou um presidente da Câmara mulher. São sempre homens. Sempre homens. A gente só teve uma ministra da Fazenda mulher até hoje no Brasil, que foi a ministra Zélia Cardoso de Mello, no governo Collor, em 1990. Então, isso, essa diferenciação. Como a questão a gente acende espaços, mas a gente tem um espaço para ficar. E o que isso tudo significa? Né? Como que a gente consegue entrar nesses espaços e mudar essa situação? Lembrando, não mudar só a situação dos espaços tomados, a quantidade de mulheres, as decisões tomadas por essas mulheres e até os espaços de estarem em espaços, por exemplo, que não são tipicamente femininos, são lugares que não se esperam que a gente ocupe, que a gente possa ocupar outros espaços. Né? Aparentemente, apesar disso, apesar de não ser automático, como eu mostrei, não é necessariamente porque tem mulheres no poder que as coisas vão estar melhores para as mulheres, aparentemente é uma das formas, sim, da gente conseguir ocupar esses espaços. Né? Então, quando a gente olha esses estudos, esses dados são do Instituto Alziras, 69% das prefeituras chefiadas por mulheres têm ações voltadas para as mulheres. Então, apesar de não ser automático, como a gente pode ver na Arábia Saudita, a gente aqui no Brasil, para ter, né, as mulheres prefeitas, elas têm ação para as mulheres. E isso é para vocês pensarem também, né, enquanto candidatas. Assim, está na mão de vocês favorecer, privilegiar e ajudar outras mulheres. E aí entra a questão da sensibilidade de vivenciar aquela situação e ao próprio lugar que a gente está desde sempre, né? De entender o lugar do cuidado e entender como nós podemos ajudar essas mulheres para sair dessa situação de desigualdade. Né? 55% das prefeitas têm seu secretariado composto por mais de 40 mulheres, ou seja, mulheres no poder privilegiam outras mulheres. Somos nós por nós. Né? Então, é mais uma forma da gente colocar mulheres nesses espaços de tomada de decisão, que normalmente são tomados por homens. Decisões tomadas por homens que normalmente vão beneficiar homens. Né? A maior parte, novamente, a gente está nessa questão do política de cuidados e a prioridade das mulheres prova isso, né? O Instituto Alziras. As 2 maiores pautas femininas são saúde e educação. As outras ali atrás, mas sempre bastante focada na saúde e educação.
Isso também mostra de onde vêm essas mulheres, nossas mulheres, de onde vocês vêm, né? Também tudo é baseado em 2020, tá, gente? Essas mulheres normalmente vêm desses espaços de cuidado também, né? Elas vêm dos movimentos sociais, assistência social, de entidades religiosas ou de conselhos municipais. Os conselhos municipais ele é um termo meio amplo. Elas vêm dos lugares dos espaços de cuidado também. E o que eu estou falando tudo isso? Os espaços de cuidado são muito importantes. Nós temos, sim, uma capacidade de lidar com esses espaços, mas a gente não precisa ficar restrita ali. O ponto é não sair desses espaços, o ponto é ocupar todos os espaços. A gente não está determinada a um espaço, mas a todo e qualquer espaço que a gente definir, que a gente quer estar. E essa é a forma que a gente tem de ocupar esses espaços, e que eu entendo, né, que eu estou estudando, inclusive, isso, é estar com mulheres, é votar em mulheres, é pensar em mulheres, é fazer política para as mulheres. E, como eu disse ali, se a gente não tem certeza que as mulheres eleitas, elas necessariamente a situação dessa desigualdade política, essa desigualdade política e social entre mulheres e homens, a gente tem certeza também que, sem as mulheres ali, a gente não vai conseguir mudar nada. Então, sim, eleger mulheres é, sim, o primeiro passo. E é isso. Eu espero que vocês consigam ser eleitas, que vocês consigam mudar um pouquinho dessa situação de desigualdade que a gente está no país, e que aqueles números que eu mostrei no início possam ser alterados. Eu faço um convite a vocês, fazendo uma questão que a Aline falou. Eu trabalho com política e eu faço um trabalho também voltado para mulheres e crianças na rede social. Eu trabalho sobre a conscientização dos males da pornografia, e eu tenho uma página já de alguns anos, um projeto de alguns anos já, chama Recuse a Clicar. É um trabalho de conscientização de mães, principalmente, para falarem com seus filhos dos problemas, e, enfim, eu faço o convite a vocês para irem conhecer minha página, meu trabalho lá. É isso. Muito obrigada a vocês todas. Bom dia, Isabela. Edilene Pimentel, eu sou pré-candidata a vice-prefeita de Marechal Deodoro, em Alagoas. E me chama muita atenção, nessa questão de ocupação de espaço das mulheres na política, o fato de nós sermos 52%, nós mulheres sermos 52% do eleitorado, e tão poucas mulheres serem eleitas. Qual é o problema? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o que fazer para resolver isso, ou para mudar isso? Sim, eu não tenho a resposta. Essa, de fato, são perguntas de $1 milhão. Existem várias formas de tentar lidar com essa desigualdade em vários países e parlamentos e questões diferentes. Normalmente, o que se vê, a gente observa, é que os cargos majoritários são os mais difíceis de mulheres alcançarem. Então, prefeitos, governadoras, presidente, né? Nos cargos legislativos proporcionais, as coisas são um pouquinho melhores para nós, né? Em países que efetivamente conseguiram fazer essas mudanças, as mudanças normalmente vêm por meio de cotas, né? Alguns países, igual ao Brasil, estabelecem uma cota mínima, alguns, como a própria França, coloca 50%, alguns países não colocam, alguns países, como o Brasil, também dá um financiamento específico para as mulheres, mas não tem exatamente uma fórmula mágica, porque, inclusive, eu estaria ganhando dinheiro se eu soubesse essa resposta para mudar. Mas, sim, é uma questão... A noção que a gente tem é que mulheres não estão votando em mulheres, né? A gente não está votando na gente mesma. Exato. Então, até o meu mestrado é em relação a isso. Então, para mim, para a gente mudar essa situação, além de votar em mulheres, a gente precisa de votar em mulheres que pensem em mulheres, né? Que tentem mudar essa realidade. Porque, olha, como a senhora está candidata a prefeita, vice-prefeita, são 11% de mulheres prefeitas, né? Uma capital. Então, é realmente impressionante. Mas a conclusão, para mim, clara, mulheres não estão votando em mulheres. E aí, como a gente faz
para fazer com que essas mulheres entendam a importância de votar em mulheres, né? É isso. A minha fala, quando a Wanda falou, fiquei muito emocionada, porque, assim como você, eu também fui beneficiária dessa principal política, né, de transferência de renda, Bolsa Escola, lá nos confins do Pará, uma mãe solteira, né, de 3 filhos, e que teve, né, na minha infância, esse foi por muito tempo o único recurso financeiro que ela tinha para manter, né, as despesas de casa com seus filhos. E, quando eu fui para a fase adulta, comecei a estudar, passei no concurso público lá no meu município e fui ser servidora da Secretaria de Assistência Social. O meu primeiro cargo no município foi de entrevistadora do Cadastro Único. Então, fui beneficiária, fui entrevistadora. Depois disso, fui coordenadora do programa Bolsa Família. Assumi a Secretaria de Assistência Social também. E hoje quero ser gestora do município para também transformar vidas e mostrar que é possível. Então, muito obrigada, Wanda. Eu me emocionei bastante, porque a gente consegue perceber... São para ela. Essas palmas são para ela. A gente consegue perceber o quanto o nosso trabalho, quanto o nosso empenho, ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que a gente nem conhece, que não estão perto de nós, mas que estão em muitos lugares do Brasil. Então, que seja mesmo uma mensagem para todas nós, que a gente pode fazer a diferença onde nós estivermos, seja no ministério, seja como prefeita, né, seja como governadora, que eu sei que você vai ganhar e vou torcer muito para isso. Seja como prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras em nossos municípios. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todas. Meu nome é Alice Drummond, sou de Tuiutaba, Minas Gerais. Temos 3 representantes aqui hoje. Infelizmente, a Débora, presidente do PSDB estadual, não conseguiu vir. Mas é uma alegria muito grande estar aqui, ver essa força e ver as nossas possibilidades concretas. Eu quero te parabenizar, não em seu nome, mas a todas as palestrantes aqui hoje e ontem, que foram de extrema importância e que trouxeram e compartilharam conhecimento para nos fortalecer nos nossos campos de ação e de batalha, e que, com certeza, eu acredito que cada uma aqui volta para casa diferente. Para você, em especial, os meus parabéns pelo seu projeto. Eu sigo a página, eu sou sua fã número 1, e eu acho que essa questão aí que você aborda, né, da pornografia, é um grande mal que ainda muito pouco discutido na nossa sociedade, por ser um tabu, por ser um tema delicado, mas que traz tantos males para a nossa sociedade, que está diretamente ligado à questão da exploração sexual infantil, do abuso sexual infantil, que é uma das pautas que a gente trabalha lá no município de Tuiutaba. Bom, eu estou no meu primeiro mandato, nunca tive pretensões, entrei na política por causa do meu projeto, da sustentabilidade, trabalho com a questão do lixo zero, da gestão de resíduos sólidos municipais e todo o leque, a gama de benefícios que uma gestão bem feita pode trazer em termos de riquezas, de prevenir prejuízos. Então, entrei, e essa pergunta que a colega aqui fez sobre a questão das mulheres não serem eleitas, lá no município de Tuiutaba somos 17 vereadores, e eu me lembro que, tudo muito novidade para mim na campanha política, eu vi mulheres incríveis candidatas. Eu imaginei, na minha inocência, que elegeríamos pelo menos umas 6 ou 8 mulheres no pleito, de 17. Elegemos 2. E 2 mulheres que tinham uma causa muito, muito, muito definida. Eu com o lixo zero e a minha colega Fabiana com a questão da causa animal. E depois que passou, que saiu o resultado, eu me lembro de conversar com a minha mãe, e a minha mãe fazer o comentário, tanto que a mulher precisa demonstrar
que é demais para ter a confiança, né? Por causa disso, esse ano nós nos filiamos no PSDB. A Leia está aqui, ela é minha colega lá de Tuiutaba, pré-candidata a vereadora também, e a gente está levando a comissão do PSDB Mulher para lá, justamente para poder fortalecer e ganhar espaço com autoridade, com reputação e trazer mais mulheres para a política. Então, assim, minha fala é muito no sentido de agradecer a todos vocês, no nome da Cíntia, nossa presidente, pelo evento, por essa oportunidade, e desejar a todas nós um ano aí de muitas conquistas, que a gente consiga contribuir, colaborar na política dos nossos municípios e, quem sabe, depois chegar a cargos mais elevados, né? Estamos torcendo por você, e o PSDB de Tuiutaba, Minas Gerais, está junto, está forte, reconhece a diretriz do partido, que é de crescer, de fortalecer esse partido. Wanda, muito legal sua fala, né, do orgulho que a gente tem que ter. E eu vim para o PSDB por ter essa referência de um passado que Plano Real tinha 15 anos de idade e que tudo começou a mudar numa fase da minha vida que eu consegui acompanhar e ter consciência das mudanças que estavam acontecendo. E também, e quase que, sobretudo, pela busca por um diálogo, né? Pela não polarização, que eu acho que foi um grande mal, uma coisa que ainda acontece, que está ainda, por mais que seja um ciclo, e a gente espere que passe e que o diálogo retome, e a gente é motor aí nessa conquista. Então, muito obrigada, parabéns a todas vocês. Cíntia, muito obrigada. E vamos que esse ano é nosso. Muito obrigada, Wanda, Isabela. Eu sei que tem ainda muitas pessoas querendo participar. Eu tenho que fazer esse papel chato de ficar controlando o relógio. Rapidinho, só um livro. Por favor. Olha só, não é muito importante, muito interessante a gente ver que as pessoas comprometidas com as causas sociais tiveram em políticas sociais a oportunidade que foi fundamental para as suas próprias vidas. Quer dizer, eu venho de uma família pobre também, que tinha, quer dizer, meu pai era mecânico e ficou, enfim, só tinha até a 4ª série e ficou tuberculoso e diabético ao mesmo tempo. A gente ficou com salário mínimo, 4 pessoas, que era pobreza absoluta. Mas eu tinha dado a sorte de passar para o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que era a melhor escola pública que existia no Rio de Janeiro naquela época, e que tinha uma política de assistência social na tal da Caixa Escolar. A maioria das alunas era mais rica, classe média, e contribuía para uma caixa escolar. Então, eu tinha essas coisas todas, eu tinha todos os livros, eu tinha uniforme, eu tinha cesta básica, ali nessa política micro, né, de uma escola. Então, eu juntei educação com assistência, e a minha busca por aí é isso. Bom, enfim, eu consolidei as minhas 6 décadas de trabalho, e é esse início da minha vida também, nesse livro, porque essas 6 décadas me deram a certeza de que é possível superar a pobreza e a desigualdade. Então, o livro tem este título, Pobreza e Desigualdade, dá para superar. E a importância das políticas públicas nisso. Bom, enfim, esse livro foi lançado há pouco tempo, e é pesado, eu não trouxe, só trouxe um para sortear, mas, enfim, vocês podem encontrar na Amazon, na Saraiva, não sei o quê. Ainda tem outra coisa, se vocês quiserem me convidar para lançar o livro na cidade de vocês, eu estou topando.